Olá, sejam bem-vindos ao canal Mineração em Debate. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Mariana Ferreira, geóloga. A gente vai bater um papo sobre licença social. É um tema que eu acho muito interessante, que já vem há algum tempo sendo falado, né, Mariana? Mas eu acho que a gente encontra poucos estudos que a gente possa aprofundar no assunto, né? Mariana, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto, que eu venho me identificando com ele, estudando nesses últimos 2 anos. Então, fico muito feliz de poder contribuir aqui. Mariana, como eu falei, você é geóloga. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você chegou na geologia, como que você se apaixonou pela mineração, porque a mineração, para mim, ela virou uma cachaça, né? Então, eu queria saber assim, um pouco da sua história, da sua trajetória acadêmica, profissional. Tá. Eu entrei na Universidade de Brasília, eu me formei geólogo na Universidade de Brasília. Sempre tive interesse em temas políticos e na relação de geografia física, né, que a gente vê na escola a partir de geografia física. Sempre foram temas que eu gostei muito. E eu considerava fazer oceanografia, mas fazer oceanografia no meio do Planalto Central é meio complicado, né, por questões familiares. Eu permaneci aqui em Brasília. Então, meus pais são da Universidade de Brasília, trabalham lá, são técnicos, e conversando com algumas pessoas do meio da universidade, acabaram me sugerindo fazer o curso de geologia, né, que eu poderia ter a possibilidade de trabalhar com oceanografia no futuro, né? Só que quando eu entrei na geologia, eu me apaixonei irremediavelmente pela geologia, pelas geociências, e realmente esqueci a oceanografia e fiquei com a geologia. Em termos de mineração, a UNB sempre foi uma escola muito próxima da parte exploratória de mineração, porque a gente tem uma expertise muito boa em mapeamento geológico, né? Então, eu tinha vários colegas que estavam indo para mineradoras, que trabalhavam com mineração, e vários professores que são muito próximos das questões de mineração, que fazem estudos em minas, né, dos processos metalogenéticos e de formação, né, dos depósitos. Então, você acaba ficando muito próximo da indústria mineral. Então, quando eu me formei, eu acabei indo trabalhar com a parte de obras, meio ambiente, porque durante a graduação eu foquei muito na parte de mapeamento geológico, fiz alguns mapeamentos geológicos de um projeto que havia em conjunto, parceria com as universidades, com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, de mapeamento, e sempre trabalhei muito com a parte de geoprocessamento, né? Eu sou nata, falando assim da minha especialidade de geóloga, nata é o geoprocessamento. Então, o geoprocessamento é muito ligado com a parte de estudos ambientais, análise ambiental. Acabei indo trabalhar no gerenciamento da obra do PISF, que eles chamam, que é o Projeto de Integração do Rio São Francisco, né? Conhecida como Transposição de São Francisco. Trabalhei no PISF por 5 anos, fiquei apaixonada pela parte de obras, é muito bom também, é uma área muito legal, conheci muito sobre barragens, estudei muito sobre barragens, mas sempre com um pezinho na área de mineração, na parte de economia mineral, estudando a parte de economia mineral, entendendo um pouco da política mineral, acompanhando. Nessa época, eu auxiliei muito num processo que estava acontecendo, que era as propostas do novo marco regulatório, que foram apresentadas no governo da Dilma Rousseff. Então, a gente se juntou com alguns colegas, porque o formato do marco era uma coisa que não interessava a ninguém, e a gente já vivia uma grande crise na mineração advinda das crises mundiais. Então, a gente acabou participando ativamente dessa discussão e levando essa discussão, um grupo de amigos se juntou e fez essa discussão. Então, a gente acabou conhecendo alguns stakeholders do mundo da mineração, né? Pessoal de empresa, dono de empresa, gerentes. Então, a gente acabou desenvolvendo um relacionamento mais próximo e levando essa discussão para dentro da academia, causando algum interesse nos alunos de geologia, né? Da UNB. Com a minha saída do PISF, eu fui parar na Associação Brasileira de Exploração Mineral, a BPM. Fiquei na BPM por
acho que, se não me engano, 3 anos. E na BPM, eu efetivamente trabalhei com as questões da própria BPM e o acompanhamento político de questões minerais. Então, participei ativamente do conhecimento dessas discussões do marco regulatório da mineração, fui evoluindo, participei das questões da formação da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, CBRR, atuei na CBRR como secretária, né? A CBRR foi formada por 3 entidades, que é a DIMB, a BPM e o IBRAM, né? Então, nesse processo, eu acabei ficando muito próximo também das pessoas do IBRAM. A DIMB eu já tinha uma proximidade, porque eu, né, tenho alguns colegas na DIMB. Quando eu saí da BPM, eu comecei a trabalhar como consultora autônoma e prestando serviço para empresas de meio ambiente, né? E para a DIMB, né? Então, eu fiquei como consultora da DIMB até o final do ano passado, né? A gente suspendeu a consultoria no final do ano passado por conta da pandemia, mas na DIMB a gente desenvolveu também projetos relacionados à economia mineral, estudos de economia e direito minerário, né? Então, observando o comportamento do setor, como vinha o andamento, e produzindo informações para o setor, porque o setor carece muito de informações, né? Então, a minha história sempre esteve entrelaçada aí com o setor mineral e se fortaleceu nos últimos anos dentro do setor mineral. E nos últimos 2 anos, acabei caindo no tema de licenciamento social, porque ele começou a entrar em voga. Eu, como sou uma pessoa que sempre atuei com o meio ambiente, sempre estive conectada com as questões de relacionamento com comunidade, problemas relacionados a intervenções grandes como obras, e a mineração não deixa de ser uma, e por isso acabei entrando por curiosidade no tema do licenciamento social e venho estudando desde então e conversando com algumas pessoas que são especialistas nessa área. Então, agora eu estou mais certo de que eu escolhi a pessoa ideal para falar desse assunto, até porque você tem uma vivência do setor e se aprofundou agora nesse assunto de licença social. E assim, a gente tem aquele chavão de falar que a mineração é importante para a sociedade, que traz coisas boas, mas às vezes a gente não presta atenção de que, às vezes, alguns impactos positivos, né, podem levar a algum impacto negativo, né, assim, você pode me corrigir se eu estou falando de uma besteira. Então, sei lá, a mineração gera empregos, essa geração de empregos aumenta o número da população, em contrapartida, sei lá, a escola, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado, né? Então, a gente tem que saber lidar com essa balança de impactos positivos e negativos. Eu acho que a licença social, ela é debatida, ela é aplicada para isso, né? Tentar fazer equilibrar essa balança, né? Sim, assim, realmente assim, o que acontece? A indústria mineral tem a gente fala que a gente acaba falando, a gente escuta muito falar que a gente fala para nós mesmos, né? Sempre o mesmo chavão de criação de emprego, levar o desenvolvimento e tudo mais. Só que quando você coloca um olhar crítico dentro do processo minerário, esse tipo de argumento já não convence mais. E esse olhar crítico não tem sido colocado só por quem é do setor, esse olhar crítico tem sido colocado pela sociedade. A gente teve 2 grandes desastres relacionados à mineração que abriram ainda mais esse debate que já vinha sendo realizado, sim, anteriormente, mas que escancararam a necessidade de se ter um olhar crítico sobre o processo de mineração e não só esse olhar condescendente de que a mineração traz empregos, traz desenvolvimento, porque junto com o que ela traz de positivo, ela também traz muita coisa negativa. É um processo extremamente local, a gente costuma falar que a mineração é extremamente local, porque o depósito está naquele local. Você não tem como fazer mineração em qualquer lugar. A mineração ela é específica e fortemente local. E quando você resolve colocar um processo de mineração que se inicia desde a fase exploratória, você já começa a criar uma série, você dá um start, como se fosse um dominó, né, que você derruba, em uma série de processos que são complexos. Então, você começa desde a parte de exploração
onde a comunidade que porventura tem ali por perto vê os pesquisadores indo, equipamento de sondagem chegando, pesquisas sendo realizadas, laboratórios sendo montados. Isso já gera uma expectativa de emprego, já gera uma expectativa de funcionamento, uma expectativa até de conflitos hoje em dia, porque já se existe uma discussão maior na sociedade, então você já começa no início, na parte de exploração, gerando expectativas. Com a implantação do projeto, você já começa com outros tipos de impactos mais complexos, né? Você pode criar uma dependência muito grande daquela comunidade do processo mineral, e a gente sabe que nenhum recurso mineral ele é infinito. Ele vai chegar um momento que ele vai se acabar, seja porque o recurso esgotou, seja porque o que a gente chama de reserva não é mais viável. Porque a reserva é o conjunto, falando assim bem por cima, a reserva é o conjunto do depósito que você tem efetivamente com os fatores econômicos. Então, não adianta eu ter um depósito, eu tenho que ter condições econômicas que me permitam retirar aquele minério da terra. Então, eu tenho que ter um valor de commodity atraente, eu tenho que ter um mercado que esteja demandando aquele material, porque mineração é caro, gente. Mineração é um negócio extremamente caro. Você implementar um processo de exploração mineral e uma mina é um negócio absurdamente caro, porque os processos de pesquisa são caros, o pagamento técnico é caro e o retorno ele é muito futuro. A expectativa de uma mina de abertura é de 10 anos desde o início do processo de exploração até efetivamente a mina começar a produzir. Então, você tem em torno aí de 5 a 10 anos de gastos para possivelmente ter o retorno, porque nem toda a mina tem retorno, né? Nem todo o processo de pesquisa exploratória tem um retorno de mina. Na realidade, esse número é muito baixo, eu não me lembro, tinha um estudo antigo, mas acho que era coisa de a cada 2.000 processos de exploração mineral, um resulta em mina, né? Então, assim, é algo que demanda tempo e tudo mais. E aí, na parte da mina, quando implementada, você já gera outras questões, que é o emprego, a migração de pessoas em busca de emprego, né? Que aí pode sobrecarregar o sistema de saúde, o sistema de educação, né? Você gera outros fatores, né, relacionados à saúde, que é a questão do alcoolismo, né? É muito forte. Você tem algumas coisas mais pesadas, assim, né? Que é de conhecimento geral. E, fora isso, você tem um forte, e aí eu falo que para mim, eu enxergo esse problema de uma forma mais crítica, porque eu acho que ele tem um par muito grande do Estado, aí uma omissão muito parte do Estado, que é um forte componente de dependência tributária dos municípios que recebem a mineração. Seja pela circulação econômica que você tem, né, geração de ICMS, enfim, e como pela própria arrecadação de CEFEM. Para quem não sabe, a CEFEM a gente chama de royalties da mineração, na realidade, né, mas é entendido aí como um preço público, né, o preço pago é o valor que a mineradora paga em nota fiscal pelo minério que ela retira, porque o minério é da União, né? O minério é da União. A União concede, faz uma concessão de lavra. O nome do processo é, inclusive, concessão de lavra. Ela concede que alguma empresa explore aquele minério, faça essa exploração, mediante pagamento de determinado valor em relação a essa exploração, que é um valor considerável, eu não lembro agora exatamente, mas desse valor, em torno de 60% fica para o município. Eu não me lembro agora, porque eu sou meio ruim de memória, se eu não anotar, eu esqueço. Mas, se eu não me engano, a CEFEM para o município hoje está cotada em torno de 60%. Então, o município que começa a receber 60% de venda mineral é um município que começa a receber um recurso forte. E isso gera dependência tributária de uma forma absurda. E se isso não é implementado para a diversificação econômica, você gera um problema muito sério de dependência econômica da mineração. E quando essa mineração acabar ou ser retirada do município, você vai ter um problema muito sério de derrocada econômica. Muito sério, porque você vai ter imigração, aí já começa o processo contrário, você vai ter imigração, você vai ter fechamento de serviços que atendiam a indústria da mineração, como hotéis, pousadas, alimentação, comércio, né?
e você começa a gerar um sistema de pobreza se você não diversificou. Porque você vai ter desemprego, você vai ter imigração, você vai ter queda dos recursos econômicos, inclusive do próprio município. Então, isso é só uma das questões, né? Essa é só uma das questões que entra nesse processo de tão complexo que é a relação da mineração com o seu arredor e o porquê da licença social de operação. Entendi. Eu fiz umas perguntas aqui que eu fui lendo sobre o assunto e eu fui tendo dúvidas. Eu vou fazer umas perguntas para você, para a gente ir aprofundando no tema. Sim. A primeira pergunta, acho que você já até agora pincelou, que você falou aí de problemas quando, por exemplo, fecha a mina ou esgota ali uma lavra, e aí teriam problemas econômicos. Aí a pergunta era, a licença social é apenas para impactos socioambientais ou também econômicos? Não, então são econômicos também, Sim, com avaliados certeza. nessa licença, né? A licença social, ela vem, muita gente considera ela uma estratégia proativa, né? É interessante você observar que a licença social não é uma licença formal, não é um mecanismo, um instrumento formal de licenciamento do Estado. Na realidade, o licenciamento social, eu vejo e acabo definindo como um grande acordo de cavalheiros entre as partes, entre os stakeholders, que a gente chama, que estão envolvidos no processo minerário, de forma a evitar conflitos, né? Ou buscar resolução. Essa era uma das minhas perguntas. Como é que se dava essa licença? Porque a licença ambiental, uma certidão de ocupação de uso e solo é um documento formal, né? Não. Aí eu queria saber como é que se dá isso? É apalavrado? É assinado um documento? Como é que se dá esse pacto de confiança, né? É um pacto de confiança, né? É bem isso, a gente chama isso de um pacto de confiança, seria um pacto de confiança, mas é uma confiança que ela vem através de uma estratégia proativa, de proatividade. Então, por quê? Porque acontece com o licenciamento ambiental? Quando a gente vai falar de impactos sociais, principalmente e socioambientais, você fala de meio ambiente. Para isso, você tem os instrumentos do licenciamento ambiental, né? Só que os instrumentos do licenciamento ambiental, eles são instrumentos fixos, né? Você faz uma licença ambiental, isso apresenta todos os estudos da licença ambiental àquele momento. Mas uma mina tem duração de 10, 15 anos. E essa realidade muda ao longo. É claro que existe a fiscalização, existe a atualização, toda vez que você renova a sua licença, existe um processo de atualização, mas isso é estacionário, não é dinâmico, né? E a licença social, não, como eu disse, ela não é um mecanismo formal, não existe nenhum órgão que vai te cobrar licença social, não existe nenhum papel, você não vai ter nenhuma RT de licenciamento social, né? Nenhum documento, mas ela é considerada um licenciamento social porque ela é feita pela sociedade. E isso envolve uma proatividade, uma estratégia proativa das empresas, junto com todo o processo. Então, na realidade, você se antecipa à resolução de conflitos e quais conflitos podem advir do processo de estabelecimento de um processo de mineração, né? Então, você busca informar a sociedade, definir quais são os principais atores, essa definição de quem está nesse conteúdo, né, o que a gente usualmente costuma chamar de stakeholders, e ver como se relacionar com cada um daqueles. E não simplesmente começar o seu processo de operação porque você tem uma licença ambiental e esperar os conflitos acontecerem para poder resolver eles. Não, você se antecipa a isso, entrando em contato com a comunidade e mantendo esse contato, né? Através de processos educacionais, processos de informes, transparência, né? Envolve uma série de processos proativos, que a gente diria. Então, de fato, ele é um processo dinâmico, constante e não formal, né? Tá. Aí, então, a licença social, eu podia dizer que a licença social vem ocupar um espaço que essas licenças formais não abarcam, Sim, né? sim, sim, com certeza, com certeza.
E aí me diz uma coisa, quem são os atores dessa licença social? Quem participa desse acordo de cavalheiros? Tá, como eu disse, a mineração é um processo extremamente local, né? Ela é um processo absolutamente local. Então, você vai ter os seus stakeholders identificados de acordo com a localização. Mas alguns stakeholders são clássicos. Você tem, se você pudesse dividir em campos, por exemplo. Então, você tem os stakeholders da empresa que fazem parte desse licenciamento social, que são os investidores, diretores, empregados, corpo técnico, né? Você tem a comunidade, Uhum. que são as comunidades próximas, e a comunidade que às vezes se forma por conta da mina, porque ainda existe essa possibilidade. Às vezes a mina é isolada, mas a partir do momento que ela é implementada, começa a se formar uma pequena comunidade ao redor dela por conta da mina, né? É o rapaz que vem trabalhar na mina e traz a família, né? É a geóloga que vem trabalhar e traz a família também, entendeu? Então, aí você começa a formar uma comunidade ali. Então, assim, a comunidade, e aí você tem outros atores. Se você tem o Estado, que não deixa de ser um stakeholder, através dos seus agentes fiscalizadores, os órgãos licenciadores em termos ambientais, que pode ser o municipal, o estadual ou o federal, e a agência reguladora, a ANM, não deixa de ser um stakeholder nesse processo. E, fora isso, você tem membros da sociedade civil, que são as ONGs, movimentos que trabalham com... Você tem uma série de movimentos hoje em dia no Brasil, voltados, inclusive, exclusivamente para observar a mineração. E eles são stakeholders também, porque esses movimentos e essas ONGs vão trabalhar junto com essas comunidades atingidas, né? Então, eles não deixam de ser stakeholders. Então, o grupo de stakeholders, normalmente falando de forma geral, ele envolve esses atores, mas carece de a empresa que resolver trabalhar com o processo de licenciamento social. Quando começar o seu processo, um dos primeiros passos é identificar os seus principais stakeholders, né? Quem que está aqui atuando? Eu tenho essa agência de meio ambiente, eu tenho essa liderança comunitária, e aí dentro da comunidade, não é só a comunidade como geral, eu não falo em processos de doar a caixa d'água para a creche da comunidade. Não, é uma conversa séria, uma conversa responsável, identificando, inclusive, as lideranças das comunidades. Tem muitas comunidades como quilombolas, indígenas, né? E até comunidades ribeirinhas sempre tem algumas lideranças, então você saber respeitar essas lideranças e convidar elas ao diálogo, um diálogo direto, reto e horizontal. Essa era a minha pergunta que eu já ia fazer. Essas populações tradicionais, quilombolas, quem representa esse grupo? Então, é o líder deles, um representante deles que se apresenta para tratar dos interesses dessa comunidade, né? Sim, normalmente você tem uma liderança ao qual você chama ao diálogo, né? A gente tem eu tenho isso é uma visão muito particular minha, mas que eu vejo conversando com alguns colegas que são caros a esse tema, de que existe uma certa condescendência quando você trabalha com o meio ambiente em relação a isso. Então, você tem um especialista que chega na comunidade ribeirinha, fala como é que a comunidade ribeirinha tem que ser, que ela tem que respeitar o ambiente, que ela não pode mais fazer aquilo, sem diálogo. Ele já vem de uma forma que a gente fala vertical, né? Ele vem, um estudioso que veio da cidade e chega lá naquela comunidade e coloca, começar impondo as ideias dele, inclusive de sustentabilidade e preservação. E não é bem assim. Exato. Exato. Aí, as necessidades, o histórico deles, né? Sim, histórico-cultural, histórico-econômico, de existência. Então, isso tudo faz parte do estudo inicial dos stakeholders, você identificar essas pessoas. E me diz uma coisa, a licença social, ela existe só quando há uma média e grande mineradora, os impactos são mais significativos, ou existe uma licença social também, pode acontecer um caso de licença social para uma pequena mineração? Na realidade, eu acho que deve existir, tem que existir. Porque o que acontece? A gente vê muito no Brasil hoje em dia a defesa da mineração ilegal. Não da pequena mineração, mas da mineração exercida de forma ilegal. Né? É meu direito de minerar dessa forma ilegal. Então, quando você coloca o licenciamento mineral no âmbito das pequenas e médias mineradoras,
você combate de forma indireta a mineração ilegal. Porque quando você apresenta os mecanismos de proteção que a legalidade oferece, de forma clara e contundente, mostrando os benefícios da sociedade, aquela própria sociedade, aquela própria comunidade não vai querer mineração ilegal. E ela vai cobrar dos entes que talvez tenham sido omissos com a mineração ilegal, que ela não exista, que seja feito o procedimento. Então, o processo de licenciamento mineral, ele se aplica também às pequenas e médias mineradoras. Porque, embora os impactos delas não sejam tão grandes quanto os impactos de uma grande mineradora, eles existem. Um exemplo clássico que eu já vi algumas vezes é o tráfico de caminhões, né? O tráfico de caminhões, ele é um processo que afeta e muito as comunidades próximas de pequenas mineradoras, porque é um tráfego intenso, de cargas pesadas, que causa vibração. Eu já vi casos, inclusive, desse tipo de processo que ocasiona problemas na estrutura de casas históricas, né, na região. E quando você vai lá ler a licença social, da licença social está falando que existem poucas construções ao redor. Mas ninguém falou que aquelas construções eram construções históricas, de engenho, de 100, 200 anos, que contam a história do Brasil e que são muito caras àquela comunidade. Isso não está na licença ambiental. Sim. Isso está num processo de conhecimento da licença social. Então, quando você faz isso, o que você está? Você vai tentar procurar uma rota alternativa de caminhões, buscar, talvez até desenvolver um reforço para esse tipo de estrutura, para que elas não sejam corrompidas. Então, assim, esse é um exemplo clássico de que, como a pequena e a média mineradora, elas também têm impactos que afetam os seus arredores e que o licenciamento social é plenamente aplicável a elas. Beleza. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, você já está respondendo várias do que eu fiz. Mas eu vou achar uma aqui, calma aí. Sim, lembrei. Essa eu tenho curiosidade. A licença social, num ambiente que a presença do Estado não é forte, pode gerar uma dependência dessa comunidade em relação ao empreendedor ali? Como é que se dá isso? Então, na realidade, assim, a omissão do Estado é péssima em qualquer, não só no âmbito da licença social. A omissão do Estado ela é péssima no processo de implementação. Ela é péssima para a comunidade, ela é péssima, inclusive, para o empreendedor, porque o empreendedor pode ficar refém, inclusive, de uma licença, refém de uma concessão que seja em nível municipal ou estadual, né? E se você não tem a quem recorrer por omissão do Estado, você vira refém, né? Então, a sua licença vai ser liberada se você der 3 ambulâncias para o município, entendeu? Se você asfaltar a estrada que dá acesso ao município. Então, você começa a ver, e isso acontece demais, você começa a ver mineradoras fazendo o papel do Estado. Por quê? Porque existe uma grande ausência do Estado. E assim, nesse contexto da sua pergunta, um dos grandes problemas da implementação do licenciamento social no Brasil, relativo em outros locais que ele acontece, como Austrália, Canadá, é a questão justamente dessa desigualdade, dessa verticalização que você tem de poderes, né? É muito complicado para uma comunidade ter o mesmo nível de acesso, o mesmo nível de diálogo com os entes que coordenam o processo do que é o minerador, né? Então, você tem uma disparidade muito grande de diálogo, né? Você tem uma disparidade de uma simetria muito forte de poderes. É uma simetria muito forte da comunidade para o minerador, para o Estado, né? E para os investidores, que às vezes nem são do Brasil. A grande maioria das vezes não são do Brasil, os investidores estão da Bolsa do Canadá, né? Bolsa de Londres. Então, assim, o acesso é muito difícil dessas comunidades, inclusive a informação sobre. E isso
praticamente 90%, eu falo assim, sem sombra de dúvida, que isso aí é o responsável por 90% dos grandes conflitos que existem em áreas de mineração. A falta de uma horizontalidade de diálogo e a falta de informação acerca dos processos mesmo, falta de conhecimento dos seus próprios direitos. Então, você passa por uma questão que vem desde o empoderamento da comunidade, dela conhecer os seus direitos, dela se fortalecer enquanto comunidade para conseguir ter um diálogo. A gente sabe que nunca vai ser de igual para igual, mas pelo menos um diálogo de forma mais forte. E aí a gente torce-se muito a cara para as ONGs, para os movimentos, né? Mas, querendo ou não, para as comunidades, eles são importantes nessa questão, principalmente num país como o Brasil, de grandes desigualdades e verticalizações de poderes. Por quê? Porque esses movimentos e essas ONGs, através de denúncias, através de processos, elas conseguem fortalecer essa comunidade e levam informação para essa comunidade. Talvez não da forma que deveria ser o adequado, e por isso a questão do licenciamento social é tão importante. Você levar a educação, você levar a conversa no sentido do conhecimento e empoderamento, e não simplesmente no sentido de falar, não, a gente não quer mineração, por quê? Porque mineração destrói tudo. Não, gente, isso não é. Porque é isso que a gente escuta, né? Ah, não, a gente não quer mineração porque a mineração quebra tudo, estraga tudo, e depois vai embora e deixa tudo largado aqui. Essa é a minha dúvida, assim, na prática, assim, como é que acontece esse primeiro contato, assim, para convencer, né? Olha, a gente vai chegar aqui, a gente vai minerar aqui. Inclusive, o processo de licenciamento social, ele vem muito forte desse conceito de que a sociedade que será afetada pela mineração tem plena capacidade e direito de falar sim ou não para aquele processo implementado próximo dela, né? Então, para ela dizer sim ou não, ela tem que ter conhecimento. Você não pode dizer sim ou não para algo que você não conhece, para algo que você não entende. Então, isso carece de uma equipe multitasking, uma equipe multitarefa de vários especialistas, desde antropólogos, você hoje em dia tem pessoas magníficas que trabalham no Brasil com resolução de conflitos com comunidades, entendeu? Você manda essas pessoas junto com o time que vai fazer a primeira exploração, já para começar a conversar, conhecer, ver quem é e identificar o que pode ser, né, de problemas ou não. E já começar, talvez, os informes, explicando o que é uma mineração, como é que ela se dá, como é que é a evolução, e futuramente quais são os benefícios, quais são os problemas, falar claramente sobre os problemas. Não fingir que eles não existem, falar a gente vai trazer emprego e desenvolvimento para vocês e fingir que não vai ter um problema de conflito com água, por exemplo, ou um problema de conflito com som, com explosão. Isso vai existir. Então, você falando de forma clara e transparente. A licença social, ela ocorre antes de uma licença ambiental, concomitante. Como é que é isso? Então, aí vai do processo daquele processo de gestão de estratégia proativa do empreendedor. Eu enxergo que isso é uma estratégia proativa do empreendedor. Na minha opinião, eu acredito que ela deve começar antes, porque o seu licenciamento ambiental, ele vem para implementar o projeto. Só que antes de implementar o projeto, você já fez toda a parte de exploração, de visita, né? Você já provavelmente captou alguns pequenos empregados para ajudar no processo de exploração. Então, se durante esse início você já entra com quando você vê que realmente vai se efetivar a mina, você já entra com um processo de conversa junto às comunidades, de entendimento dos problemas que podem gerar conflitos no futuro, entendeu? E já se inicia um diálogo, você já inicia o processo de licenciamento social daí. E como eu disse no início, ele é um processo dinâmico, ele não é um processo estacionário, ele não é um processo que começa, é apresentado e termina. Não, ele é um processo que é dinâmico e vai evoluindo de acordo com o processo da mineração, vai evoluindo. De acordo com a evolução da mina, dos processos que a mina vai desenvolvendo, a licença social vai se adaptando e se desenvolvendo também. E tem um tema que já está sendo também bastante falado, né, de responsabilidade social da empresa, acho que tem a ver com isso, com licença social. E a gente vê que hoje em dia é uma preocupação muito grande em investimentos, em
operação em bolsa de valores que tenha esse cuidado também, né? Como é que está isso hoje? Assim, as mineradoras estão aceitando isso ou estão tendo que aceitar por causa da necessidade de investimentos? Olha, eu acho assim, como eu disse, a gente teve dois grandes acidentes no Brasil, com resultados catastróficos, né? Para a comunidade, a gente pensa muito na comunidade, mas não só para a comunidade, mas para os empreendedores também, porque os resultados são catastróficos desde a perda de vida. No segundo Uhum. acidente, a gente perdeu vários colegas, desde geólogos a técnicos, a engenheiros, que foram embora nesse acidente, né? Então, assim, você imaginar que você perdeu seus empregados num acidente por alguma negligência ou omissão é algo muito muito forte, né? É Uhum. muito difícil de entendimento. Então, eu acho que você expande essa conversa quando acontecem os dois acidentes. Você já começa a se preocupar, fala, não dá mais para continuar com a mesma fala que vínhamos nos últimos anos. Agora a gente realmente precisa começar um processo mais forte de diálogo com a sociedade. E também vem a cobrança dos investidores, vem a cobrança... O mundo tem se preocupado com todas essas questões, né? Porque tem afetado a gente de formas inimagináveis. Hoje a gente tem uma pandemia, entre tantas outras que podem acontecer, que é resultado direto do não respeito às leis naturais, a invasão de meio ambiente, né? Provavelmente é resultante disso, né? Porque você não respeita, você acha que você pode chegar lá, você não pode simplesmente abrir, desenvolver o que você quer e não esperar que tenha resultados. A grande maioria das doenças vem daí, inclusive. Uhum. Você tira equilíbrios existentes e isso, de alguma forma, vai te afetar. Essa é uma ideia, essa, inclusive, é uma das ideias que vem do aparecimento do Covid. Mas, dando sequência, sim, você tem uma série de cobranças que vêm de... Então, assim, o empreendedor brasileiro, organizando as ideias, o empreendedor brasileiro, ele já vinha, né, e por estar sempre atento nos eventos e tudo mais, já se vem com essa conversa antes dos acidentes, Sim. né, da necessidade de se entender. Você tinha uma relação muito forte com, não sei se você já conheceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente chama de ODS, com a Uhum. agenda para 2031, acho que é 2031. E esses objetivos, eles buscam justamente isso. Então, muitas mineradoras já estavam se conectando com essas ODS, que têm propostas muito similares a um licenciamento social até, e colocando seus projetos sociais, que sempre existem nas mineradoras, dentro desses parâmetros, né? Então, vamos procurar melhorar a segurança da onde passa a linha férrea na comunidade, para Uhum. evitar acidentes, né? Vamos botar equipamentos mais tecnológicos nessas áreas para evitar problemas com acidente. Então, assim, isso já era mas não tinha essa forma de licenciamento social que a gente vê hoje. Entendi. Os dois acidentes vieram simplesmente para confirmar a absoluta necessidade disso. Porque uma comunidade que está perto de uma grande barragem, ela tem que entender o que é um sinal sonoro de aviso, Sim. o que é uma mancha de inundação de barragem, entendeu? Ela tem que ter conhecimento desses aspectos do local onde ela está morando, né? Então, os acidentes vieram para consolidar a visão da necessidade. E o investidor estrangeiro também vem há muito tempo, tem várias certificações verdes, várias cobranças de processos transparentes e que respeitem o meio ambiente. A gente, quando fala de meio ambiente, a gente tenta pensar só em fauna e flora, né? Mas não. O meio ambiente, ele envolve o social e Uhum. a parte de fauna e flora e suas correlações. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente também está falando da parte social, a gente está falando das comunidades, está falando... Então, isso aí já vinha como uma preocupação há algum tempo. E aí, o licenciamento social, eu acho que foi uma evolução natural desses processos
de uma maior cobrança não só da sociedade, mas como dos próprios investidores, e uma visão do empreendedor brasileiro, isso é importante, não só do empreendedor brasileiro, desculpa, uma visão do empreendedor em geral na área de mineração, e que os empreendedores brasileiros começaram a ter, que conflitos são problemas econômicos, eles geram prejuízo para o empreendedor. Porque se eu tenho uma comunidade que está resistente ao meu projeto, eu vou gastar muito mais para conseguir implementar, eu vou gastar muito mais com paralisações de estrada por protesto, entendeu? Processo judicial, judicialização. A judicialização no Brasil é uma coisa assim temerosa, que tudo as empresas têm tendência a judicializar, entendeu? Então, assim, quando você parte para o diálogo, você, inclusive no aspecto econômico para o empreendedor, e ele começou a enxergar isso, que é muito melhor ele se antecipar aos conflitos do que ele resolver quando acontece. Ele vai gastar muito menos. O investimento que ele tem que fazer é muito menor para se antecipar a um conflito do que para resolver ele quando ele acontece. Entendi. Mariana, acho que eu penso que você conseguiu dar uma ideia bem profunda do assunto para a gente. Eu poderia resumir assim, que a licença social tem como objetivo trazer benefícios não só para o minerador, para os seus acionistas, para os entes da federação que arrecadam o CEFEM, mas também para todos que estão em volta, né? É isso, né? Sim, seria isso. E eu acho que você colocou de uma forma bem bacana no início da nossa conversa, que a licença social ela vem para preencher uma lacuna que as licenças formais deixam, né? Que é essa lacuna, como elas por serem estacionárias, eu gosto muito de falar isso, elas por serem estacionárias, elas não acompanham no dia a dia, temporalmente, os processos de complexidade de desenvolvimento de atividades como mineração. Então, a licença social ela vem para preencher essas lacunas, para dizer, olha, a gente não pode, se não é só um documento entregue que vai resolver. Não, isso aqui precisa ser feito constantemente, de forma proativa, com conversa constantes. Então, a licença social ela vem para preencher essa lacuna mesmo, que as licenças formais não têm como preencher, é inviável, né? Uhum. Senão a gente teria que ter aí metade da população brasileira só para fiscalizar, né? Sim. Na realidade, o grande fiscal da licença social é a própria sociedade, o próprio empreendedor e os próprios investidores, são os stakeholders. Eles se fiscalizam, é um processo natural. Eu estou bem satisfeito, bem feliz também com o nosso bate-papo. Você tem mais alguma coisa assim para falar que eu não abordei, que eu não perguntei? Se tem mais alguma coisa que você quer pontuar sobre o tema? De forma geral, a gente conseguiu abarcar bastante o tema, né? Falamos bastante acerca dos principais aspectos. Também estou bastante feliz com o resultado. Que bom. Mariana, eu queria te agradecer a sua presença, viu? Queria que você deixasse aí seu contato para as pessoas que quisessem entrar em contato com você para tirar uma dúvida, te contratar, saber mais sobre o assunto. Fica à vontade para você dizer qual o caminho para te achar. Bom, quem tiver interesse em conversar sobre o assunto, eu tenho o LinkedIn, é só procurar Mariana Ferreira, né? E tem meu e-mail de contato, que é Mariana, normal, sem N's demais, mariana.geotec, tec, com semudo, @gmail.com. Pode me mandar um e-mail, pode mandar uma conversa, ou então lá pelo LinkedIn, entrar em contato, que eu fico felicíssima de falar, é um tema que eu agrado muito. Estou terminando aí uma pós-graduação em Direito Minerário, então... Nesse tema? Possivelmente minha monografia vai estar em algo aí relacionado a esse tema, né? Mas vai tocar no tema. Provavelmente a gente vai estar nesse processo aí. Então, contribuições também são bem-vindas, porque eu gosto muito de conversar com e eu quero ver o esses resultado temas. desse seu estudo. Ok. Mariana, prazer, viu? Muito obrigado pela sua presença. Viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Antônio. Muito obrigada pelo convite. Viu? Tchau.